Muito bem, eu gostei demais dessa série. Gostei demais dessa série. O tempo, os filhos, o pastor me sugeriu já ler alguns, assistir todos eles. O do dinheiro especificamente eu vi, porque o pastor mandou aqui a apresentação, né? Muito bom. Se a gente conseguir cuidar disso mais ou menos de acordo com a vontade de Deus, tá muito bom, não tá? Esses são os temas muito práticos. Se a gente conseguir gerenciar o nosso tempo, que é um recurso não renovável, de acordo com a vontade de Deus, tão bem. Os filhos, puxa, eu tenho 2 filhos, uma filha com 15 anos de idade, a Emily, e o Thomas, que tem 10 anos de idade. O dinheiro, eu vi umas coisas do dinheiro muito legais, pastor, eu nunca tinha visto algumas perspectivas até hoje, muito bom, tem que planejar, que a gente pensa que vontade de Deus é gastar tudo, depois ficar batendo na porta, Deus, me ajuda aqui, tem uns aspectos muito bons, E a mim coube o trabalho. Uma sugestão que eu daria para uma próxima série, tem um recurso também, que não é nosso, que são os recursos naturais, a natureza, a biodiversidade, Então esse também para uma próxima a gente poderíamos abordar também como uma sugestão, mas ficou muito bom tudo isso. O trabalho, por que nós trabalhamos? Algumas perguntas, Por que a gente trabalha? O que fazer quando eu não encontro sentido no meu trabalho? O que fazer quando eu não estou motivado ou motivada no meu trabalho? As últimas conversas que eu tenho tido sobre trabalho individualmente com as pessoas, boa parte delas, se não quase todas, não está muito feliz no seu trabalho. Pode ser cristão ou pessoas que não professaram a fé cristã ainda. Todo mundo meio desmotivado, meio, não sei se eu fico ou não fico. Essa semana mesmo, quinta-feira, uma pessoa da minha igreja veio conversar comigo, a gente marcou um horário, eu queria sair do meu trabalho, não estou gostando muito, não vejo sentido. E eu já brinquei, eu vou dizer a você algo que eu disse a ela, e por enquanto vou continuar dizendo a todos. Se você um dia quiser conversar comigo, e esperar que eu vou falar para você, saia do seu trabalho, desculpe dizer, porque eu vou dizer o contrário, eu vou dizer, fique no seu trabalho. Fique no seu trabalho, porque lá é o propósito de Deus. Por mais que você não goste, fique no seu trabalho, porque lá é o seu campo missionário hoje. Você pode orar pelo Afeganistão, você pode enviar recursos para a Índia, você pode ir para algum país africano, ou você pode ir também em qualquer outro lugar aqui no Brasil. Tudo isso você pode fazer. Mas onde Deus quer transformar é onde você está hoje, agora. Não é no lugar onde você não está. E eu tenho tido a oportunidade de viver sob esta direção de Deus, apoiado por pastores, apoiado por grandes pessoas que me ajudaram a entender o propósito do trabalho, embora não seja o caminho mais fácil. E eu queria falar para vocês hoje de uma abordagem diferente a respeito do trabalho do que eu tenho dito até hoje. Vamos abrir a nossa Bíblia no livro de Colossenses, capítulo 1. Eu queria sugerir que você, eu falei do triatlon agora, são atletas. Deus está à procura de atletas de oração. Eu nunca tinha ouvido esse termo, eu aprendi esse termo lendo um livro dos cristãos primitivos, Eles usam um termo que é ser atleta de oração. Por que atleta de oração? Oração é algo que você precisa exercitar e é difícil. Eu, por exemplo, eu não gosto de fazer exercício físico. É muito difícil para eu sair daquela inércia. E a oração é a mesma coisa. E eu quero sugerir a você, quando você orar, durante a semana, todos os dias, você vai pegar Colossenses capítulo 1, você vai começar a sua oração lendo de 15 a 20 todos os dias, ok? Não é mandinga não, fica tranquilo, não tem mandinga, aquele cara ali, quando começa a dar regrinha, o pessoal evangélico fica meio, não, relaxa, isso aqui é Bíblia, isso aqui é Jesus Cristo, isso aqui é a palavra de Deus. Essa semana, todos os dias nas suas orações, você vai começar lendo Colossenses de 1, 15 a 20, um dos trechos mais lindos que tem da palavra de Deus. Eu quero dar uma ênfase no versículo 20, começando do 19, pois foi do agrado de Deus. Não, vamos ler tudo, é tão lindo. Colossenses capítulo 1, versículo 15, Ele é a imagem do Deus invisível, o primogênito de toda a criação, pois nele foram criadas todas as coisas, nos céus e na terra, as visíveis e as invisíveis, sejam tronos ou soberanias, poderes ou autoridades. Todas as coisas foram criadas por Ele e para Ele. Ele, que é Jesus Cristo, é antes de todas as coisas.
e nele tudo subsiste. Ele é a cabeça do corpo, que é a igreja, é o princípio e o primogênito dentre os mortos, para que em tudo tenha a supremacia. Pois foi do agrado de Deus que nele habitasse toda a plenitude, e por meio dele, agora vem o foco da nossa mensagem hoje, e por meio dele reconciliasse consigo todas as coisas, tanto as que estão na terra, quanto as que estão nos céus, estabelecendo a paz pelo seu sangue derramado na cruz. Para nós falarmos do sentido do trabalho, eu vou compartilhar com vocês coisas que, se eu tivesse ouvido antes, talvez eu tivesse tomado decisões diferentes. Não cabe aqui dizer acertou ou errou, eu não tinha essa perspectiva. Mas se eu tivesse ouvido isso antes, talvez eu tivesse tomado algumas decisões ou deixado de tomar algumas decisões no trabalho, por compreender essa perspectiva. E eu quero começar trazendo uma frase para vocês que é chocante. Deus não tem um plano para a sua vida. Deus não tem um plano para a sua vida. Essa história que tem, não, Deus, e a gente vem enfatizando essa história, Deus tem um plano para você, tem um chamado para você. Claro que tem, claro que Deus cuida de você, claro que Deus quer que você cresça na fé, claro que Deus sempre vai prover tudo o que você precisa, Ele não vai deixar faltar nada, é claro que sim. Mas eu mesmo já me peguei muitas vezes preparando mensagens que só enfatizam que Deus tem um plano para a sua vida, e no final das contas eu acabo achando que Deus existe para satisfazer os meus planos. Sutilmente eu começo a me relacionar com Deus numa boa intenção, querendo saber a vontade dEle, mas ao mesmo tempo achando que Deus só tem um plano para a minha vida, e essa relação, a minha oração, eu comecei a entrar num desespero. Há um ano e meio atrás eu entrei em parafuso, comecei a girar com essa coisa de qual que é o plano de Deus para a minha vida, qual que é o plano de Deus para a minha vida, e então eu comecei a entender uma outra perspectiva. Deus não tem um plano para a sua vida desse jeito que a gente costuma dizer. É claro que Ele gosta de você, tem coisas para a sua vida, mas mais importante do que isso, Deus tem um plano dEle, e convida você a participar disso. Isso muda muito a perspectiva. Isso inverte a perspectiva de como a gente lida com o trabalho, como a gente lida com as relações, como a gente lida com a nossa própria fé. A pergunta não é tanto, Deus, qual o seu plano para a minha vida? Ou outra pergunta parecida, a pergunta é muito mais, Deus, que plano é esse que o Senhor tem? Que grande plano é esse que o Senhor tem? E eu quero fazer parte disso. Parte das minhas frustrações, e acredito que de algumas pessoas, é que essa história de ficar buscando um plano de Deus para a minha vida de forma tão específica e clara, gera uma certa ansiedade que mais dificulta nosso relacionamento com Deus do que nos aproxima. Como que isso se dá? Eu começo com uma outra pergunta. Quando a gente olha para os cristãos primitivos, e a gente conhece um pouquinho da história, depois do Novo Testamento, Paulo, e assim vai, existe algo que é muito característico, né? Porque os cristãos primitivos eram invencivelmente apaixonados por testemunhar a fé em Jesus Cristo. Os caras davam a vida por Jesus, e isso acontece até hoje. Eu faço parte de uma organização que chama Missão Portas Abertas. Já há 10 anos eu faço parte como conselheiro, e nos últimos 4 anos assumi como presidente do conselho dessa missão aqui no Brasil. É uma organização que dá apoio a cristãos que sofrem perseguição, e acreditem, a perseguição vem aumentando massivamente em diversos lugares do mundo, em lugares que não havia perseguição, inclusive, começa a ter uma perseguição. Ser cristão significa abandonar a sua vida em alguns momentos, mas pior do que morrer é você perder seus direitos como cidadão. Hoje é um privilégio, porque hoje pela manhã eu não posso ir lá, porque a gente já agendou antes que eu vim aqui, mas a minha igreja está tendo um evento de batismo, e uma mulher iraquiana que veio como refugiada por Brasil, porque ela entregou sua vida a Jesus no Iraque, e por ela ter decidido ter entregue sua vida a Jesus, ela começou a ser perseguida, porque a sua família toda era de uma outra profissão de fé, era de uma outra religião. O irmão dela quis assassiná-la, ela teve que vir correndo, ela pulou de país em país até chegar ao Brasil, deixou 2 filhas no Iraque.
E ela vai se batizar hoje. Nesses minutos ela está se batizando. Por que alguns cristãos, e em particular os cristãos primitivos, porque eles eram invencivelmente apaixonados por testemunhar a fé em Jesus Cristo? Porque eles compreendiam claramente a propulsão dinâmica da própria linha histórica da Bíblia. Eles viam a história como a história da própria missão de Deus, não a missão deles. Era a missão de Deus e viam sua própria parte nesta história, como participantes de seu último ato, como cooperadores de Deus. É diferente, não é a minha missão, é a missão de Deus. Deus tem um plano, e este plano continua sendo implementado aqui na terra. Que plano é esse? Que história é essa? Deus criou o mundo, ok? Deus criou o mundo, nós sabemos bem essa história, Gênesis 1. E o que aconteceu momentos depois da criação desse mundo, né? O homem decidiu seguir os seus próprios caminhos, e ele decidiu desobedecer a Deus. E aí então uma série de coisas esquisitas começaram a acontecer, um irmão matou o outro e aquela coisa toda. Deus fez o seguinte: olha, está muito ruim isso daqui, eu vou dar para vocês algumas orientações, decretos e leis, que tendem a, que fazem com que cujo objetivo é fazer vocês viverem de uma forma como uma sociedade avançada, uma sociedade respeitosa, uma sociedade que acolhe o estrangeiro, uma sociedade que cuida um do outro, mas principalmente uma nação que me adora como único Senhor e Salvador. Então Deus, esses decretos e leis ajudaram um pouquinho a aumentar a conexão com o Senhor, mas ao longo da história, este povo só cometeu coisas que não agradavam a Deus. Vocês conhecem bem essa história. Aí então Deus, nesse meio tempo, decidiu enviar os profetas que falavam: olha, se você seguir nesse caminho, não vai ser legal. O que eles fizeram com os profetas? Muitos deles, eles mesmos assassinaram, porque não queriam ouvir essas histórias desses profetas. Então Deus decidiu vir ao mundo, o Deus Criador, o divino enclausurado num corpo de criatura. O Criador veio em formato de criatura, e o nome dele era... Olha, vocês não podem ter dúvida, ok? Eu vou perguntar de novo o nome de quem ele veio. Vocês não podem vacilar, vocês podem ter dúvida de muita coisa, eu também tenho, mas nisso vocês não podem ter dúvida. Eu vou perguntar de novo. E o Criador de todas as coisas, esse que a gente leu aqui em Colossenses capítulo 1, decidiu vir ao mundo na pessoa de Jesus Cristo. E graças à pessoa de Jesus Cristo que veio ao mundo, ele é o próprio milagre de Deus, morreu pelos nossos pecados, e graças a ele então, nós somos reconectados e podemos ter livre acesso ao coração do Pai, e um dia vamos nos encontrar com ele nas nuvens. Esta é a história. De uma forma muito rápida, os cristãos primitivos, eles compreendiam exatamente onde eles estavam, onde eu estou dentro dessa história, deste plano de Deus que vem sendo implementado, que é um plano de redenção e renovação de toda a criação. É um plano de redenção e renovação das pessoas, é um plano de redimir e renovar as artes, a cultura, é um plano de redimir a biodiversidade. Eles compreendiam muito bem onde eles estavam dentro dessa história, e esta é uma grande diferença que tem. Ao acreditarmos nessa história, nós somos atraídos para dentro da ação, e nos percebemos apanhados pelo movimento salvífico de Deus. Aprendemos a morar dentro da história, como que olhando para fora com novos olhos, a partir do mundo bíblico, para as nossas vidas e para o mundo pós-moderno. Nós paramos de tentar fazer com que a Bíblia seja relevante para as nossas vidas, e ao invés, começamos a nos ver como pessoas que foram feitas relevantes para a Bíblia. Faz diferença isso? Como que a Bíblia encaixa na minha vida? Claro que ela se encaixa, né, gente? É óbvio que ela se encaixa na sua vida, né? Depois não me vem com aquele comentáriozinho, aquele papo aranha. Claro que a Bíblia se encaixa na minha vida, mas eu abro uma outra perspectiva, como eu me encaixo na Bíblia, como eu me encaixo nessa história, não é como essa história se encaixa na minha vida, como eu olho para tudo que eu leio desde o Antigo Testamento e depois o Novo, e as histórias que vieram dos cristãos após isso, como que eu me encaixo neste plano de Deus. Deus, eu quero fazer parte deste plano. Quando você vê alguém aqui na frente falando de um projeto super legal, você quer fazer parte.
E a nossa oração deveria ser: Senhor, eu quero entender esse plano, porque eu quero fazer esse plano, eu quero fazer parte desse seu plano, esse seu plano de redenção e renovação de toda a criação. Jesus chama seus discípulos para se afastarem de uma fé em que Deus está disponível para abençoar os seus negócios, e leva-os a uma fé em que eles estão disponíveis para Deus, para fazer parte do negócio dele. E o negócio de Deus é uma companhia multinacional com filiais em todos os lugares. Queridos, eu quero deixar bem marcado essa história de que Deus não tem um plano para você, e de que a gente tem que inverter um pouco. Deus tem um plano dele. Deus vem implementando o seu plano ao longo da história. Se alguém perguntar para você hoje: quem é Deus? Pastor, as respostas nossas são muito subjetivas. São respostas, uma energia, um espírito, na nuvem, cloud. A gente não é assim. Se você perguntar hoje para alguém quem é Deus, as respostas são muito abstratas. Se você perguntasse quem é Deus para alguém no Antigo Testamento, obviamente alguém que fosse firme, ele ia dizer para você sem pestanejar: o meu Deus é o Deus que tirou o meu povo da terra do Egito, da escravidão. O que significa isso? Deus está na minha história. O Deus que eu acredito é um Deus que intervém na história, é um Deus que liberta de fato, é um Deus que liberta fazendo milagres, é um Deus que eu não tenho dúvida de que aconteceu, aquele fato histórico da libertação do Egito, eu não tenho dúvida, não resta o mínimo espaço para dúvidas, de que foi este Deus quem nos livrou da terra do Egito e da escravidão. Esta frase que eu acabei de falar para vocês aparece dezenas de vezes ao longo do Antigo Testamento. E por quê? Porque eles entendiam aonde eles estavam dentro de uma história maior de redenção e renovação de toda a criação do Senhor. O que tem a ver isso com o trabalho? Isso nos leva ao propósito do trabalho. O propósito do nosso trabalho é implementar, ou melhor, devo corrigir, à noite vai ser outra frase: participar da implementação do plano de redenção e renovação de toda a criação, que será finalizado com a Nova Jerusalém. Vale abrir um parênteses: a história começou lá em Gênesis 1, e a história vai ter um outro capítulo a partir de Apocalipse, quando virá a Nova Jerusalém. Detalhe, que não vamos abordar isso hoje, nem sei se eu deveria. Quando a Bíblia fala sobre eternidade, céus, ela remete a uma cidade, não uma ilha paradisíaca na Polinésia. A gente pensa que a eternidade vai ser um monte de gente com asa tocando harpa, deve ser horrível. Eu não queria ir para um lugar desse. Eu não aguento ficar na praia. Pastor, você quando me colocar na praia, a última vez que a gente foi para a praia com a família, passar 7 dias, voltamos no 3º. Teve que pedir para o hotel devolver o dinheiro. Eu não aguento ficar naquilo, ficar olhando para aquela onda, indo e voltando. Pensou por toda a eternidade, eu sentado vendo aquela onda e voltando. Aquele sol, aquela areia pegando em mim, aquela areia, eu não gosto, eu ando de tênis, eu não gosto daquilo. Imagina uma vida assim. Quando a gente vê a imagem do que vai ser a eternidade, a Bíblia deixa claro, é uma cidade que se chama Nova Jerusalém, e essa cidade vai estar muito próxima da terra, e o que diz o profeta? E toda a terra se encherá do conhecimento do Senhor. Por que ele fala toda a terra? Porque será a terra. Nós estamos aguardando esse dia. E o nosso papel dentro dessa história de Deus é participar da implementação desse plano de renovação. Daí entra o trabalho. Quando nós estamos falando de ser um exemplo de conduta ética, não é a ética pela ética. E aqui eu não estou falando de propina, de desvio de recurso, isso aí, não pagar imposto. Senhoras e senhores, não vou nem falar que isso não é de Deus, ok? Não vou perder tempo com isso. Sonegar imposto, não pagar funcionário em dia, não registrar caixa 2, isso não é de Deus. Não vou nem falar sobre isso. Eu queria falar um pouco das coisas pequenas do dia a dia, né? Aquelas coisinhas pequenas que você solta, aquele e-mailzinho sensual, e os homens sabem disso, aquele e-mailzinho sensual que uma mulher manda para você do trabalho, e você responde aquele e-mail, e aí a coisa vai. É aquela hora que você solta aquela mentirinha, ele não está e ele está. São coisas desse tipo
Porque não adianta ficar falando dos grandes pecados, não existe pecadinho e pecadão, mas dessas coisas de propina, a maioria de vocês não são pessoas que fazem isso, mas são aquelas coisas do dia a dia. É por isso que nós somos um exemplo de conduta, no sentido moral, ético, é por isso. Porque nós damos um exemplo, porque fazemos parte dessa implementação do reino de Deus e deste plano de renovação de toda a criação. Segundo, nós temos que ter um exemplo de amor ao próximo. Tem coisa mais gostosa do que entrar numa rodinha para falar mal do teu chefe? Nada é mais prazeroso, não é? Como é gostoso falar mal do teu chefe. Se você falar que não é gostoso, ou você está mentindo, ou você está num nível de espiritualidade que eu estou bem longe disso, né? O trabalho é um lugar onde Deus te aperfeiçoa. Você aprende a amar o próximo, mesmo aquele próximo que quer te passar a perna. Quantas vezes eu na minha vida tive vontade de esganar outras vezes tive vontade de dar uma rasteira no cara. Não rasteira física, mas você derruba o orçamento dele. Tem um monte de maldade que a gente aprende. Maldade, na verdade, a gente não aprende, né? Nasce sabendo, né? Você queima o orçamento do cara, esconde a grana do cara na outra linha para ele ficar sem dinheiro e não fazer o projeto dele. Entendeu? Fala para a secretária do cara para limar uma reunião. Tem um monte de coisa que eu posso ensinar a vocês. Várias maldades corporativas, várias delas. Isso é fácil fazer, isso é muito fácil. O difícil é você demonstrar amor por aqueles que tentam te passar a perna. Tinha uma vez, uma das executivas do banco, eu tinha um sério problema com ela, um sério problema. Nós tínhamos divergências o tempo todo, não tinha nada que a gente conseguia se acertar. Um belo dia, eu tive uma reunião fora, na verdade foi um happy hour com a equipe, final do ano. Eu saí do prédio, fomos ali no happy hour, a equipe toda feliz, e por algum motivo eu voltei para o prédio, e ao invés de pegar o meu veículo e ir embora para casa, eu decidi subir para a minha sala. Eram 9 e pouco da noite. Hoje eu sei por que eu subi. Peguei, entrei no prédio, apertei o botão, cheguei, fui em direção à minha sala e eu vi esta pessoa sentada na sala dela. 9 horas da noite. A gente já não se dava muito bem. Mas eu fui lá, né, politicamente, aquela coisa, tem que parecer que está bem. Eu fui lá até a sala dele e falei, tudo bem, né? Está aqui até agora? Aí ela olhou para mim e falou assim, olha, eu estou cheio de coisa para fazer, não sei nem por onde eu começo. Aí eu sentei, começamos a conversar, esse monte de coisa aqui, e no final ela começou a abrir os problemas que ela vivia. E aí eu fui entender que por trás daquela pessoa que eu não gostava, para não dizer que eu odiava porque é pecado e é feio dizer isso, aquela pessoa estava com problemas seríssimos na sua vida pessoal. Problemas muito difíceis e que não seriam solucionados tão rapidamente. Naquele momento eu entendi por que eu fui levado a subir para voltar em vez de ir embora para casa. Eu falei, olha, eu queria te propor algo. Eu posso orar por você, não vai te fazer mal. Não vai te fazer mal. Mas eu queria pedir que Jesus Cristo apoiasse você nesse momento. É só o que eu posso fazer para te ajudar. Ela falou, eu quero que você ore por mim. Eu não teve uma vez na minha vida em que eu ofereci uma oração para alguém e alguém me disse não. Nenhuma vez. Pode ser que chegue um dia, mas até hoje não chegou. Isso significa a gente demonstrar amor pelo próximo, inclusive por aqueles que não gostam de você. Eu conduzo um grupo de estudo bíblico já há 10 anos. E é um grupo de estudo bíblico focado em altos executivos, pessoas que trabalham no governo. Ele não tem uma denominação específica, não é filiado a uma igreja ou outra, mas foi um grupo que começamos já há 10 anos atrás. Vão CEOs de grandes companhias, tem 2 CEOs de companhias de tecnologia grandes, tem algumas pessoas do governo, e a gente se reúne na casa das pessoas. Não se reúne em hotel, é na casa. A gente abre nossas casas e uma vez por mês a gente faz um encontro para estudar a Bíblia. A gente janta, mas também tomamos um suco de uva um pouco turbinado. Eu não conheço aqui a linha de vocês, não é? Então, tomar cuidado aqui para isso, depois é o pastor que ouve, né? Mas a gente estuda a Bíblia. E o estudo da Bíblia dura 1h30, não é ler por cima, não, é estudar para valer. Neste ano, Deus decidiu fazer a colheita, depois de 10 anos. 2 amigos meus que trabalharam comigo no mercado financeiro, um vice-presidente, outro era uma diretora. Eu os convidei para vir esse grupo, eles já estavam, um estava há 4 anos estudando a Bíblia juntos, os outros eram 2. Minha amiga estava há 2 anos.
E este meu amigo, neste ano, no meio de um estudo bíblico, ele virou, pegou a Bíblia dele e falou assim: o que eu preciso fazer para dizer sim para Jesus Cristo? Depois de 4 anos. E depois Deus resolveu esse ano, depois de 10 anos, fazer uma colheita. 10 pessoas se converteram, 5 casais. Cada estudo era uma conversão. Eu falei: Jesus, é melhor o senhor parar, porque não tem, o que a gente vai fazer agora com esse bando de gente? E são pessoas que não se expõem, são pessoas que você não vai ver o nome delas, são pessoas muito reservadas. Qual a forma que existe de você falar de Jesus Cristo para as pessoas no seu trabalho? Monte um grupo de estudo na sua casa, da Bíblia. Mas não fica inventando. Não, vamos falar de filosofia. Não tenta enganar. Vai direto ao ponto. A gente vai estudar a Bíblia. Mas se eu falar que eu vou estudar a Bíblia, o cara não vai. Então que não vai, ué. Então não vai. Senhoras e senhores, a quantidade de gente desesperada por uma palavra de esperança em todos os níveis da sociedade é enorme. As pessoas estão sedentas de alguém que diga para ela: vamos estudar a Bíblia lá em casa? Mas de que igreja que você olha? Eu vou numa igreja lá de Vinhedo, Igreja Batista Água Viva. Aguardente Vivo? Agora começou a ficar bom. Agora eu vou vir mais, pastor. Eu não ia vir, mas agora eu venho, né? Eu sou membro de uma igreja, mas não tem nada a ver com igreja. Eu quero estudar a Bíblia. Nós nos encontramos para estudar a Bíblia. Queridos e queridas, montem esse grupo amanhã. Mas eu não conheço a Bíblia. Gente, peraí, você está 10 anos aqui. Outro dia eu ouvi uma pessoa que estava mais de 10 anos na igreja dizer para mim que não conhece a Bíblia. Vamos fazer uma conta rápida. O ano tem 53 domingos. 52. Se você veio metade deles, você veio em 25. Você já veio há 10 anos. Então você ouviu 250 cultos. Isso sem contar outras coisas. Se você dizer para mim que você não conhece a Bíblia, você me desculpa. Isso é conversa para boi dormir. Comece um grupo de estudo na sua casa. Essa é a forma que nós temos aonde levar os nossos amigos do trabalho. Porque o trabalho é uma plataforma de encontro de pessoas. Você não encontra tanta gente junto assim, a não ser dentro do seu trabalho. Apresente com bom senso, mas explicitamente, a palavra de Deus. Por que com bom senso, mas explicitamente? Eu fiquei muito triste outro dia, muito decepcionado com uma pessoa que virou e falou: Nomoto, eu tento falar de Jesus através do meu comportamento, das minhas atitudes. Eu olhei para ele e falei: pelo amor de Deus, né, cara? Um cara do teu tamanho, do teu calibre, dizendo que fala de Jesus só com seu comportamento, com suas atitudes. Você me desculpe. Isso é coisa do diabo. Satanás cegou o seu entendimento. Você está dando uma de bonitinho aí, mas você está totalmente dominado por um pensamento que vem do diabo na sua cabeça. Você tem que falar da palavra de Deus explicitamente, com bom senso. Certa vez, eu estava na minha casa orando, e Deus, não que eu seja ainda um atleta de oração, falta muito, mas eu orava lá à noite na minha casa, e me veio a imagem de um vice-presidente de comunicação e marketing, de uma empresa que eu trabalhei. E me veio ele, o nome dele, e a parábola da multiplicação dos pães. E aí, então, o dia seguinte, eu fui na sala dele, nós já tínhamos trabalhado juntos há alguns anos, eu fui na sala dele e falei: olha, eu queria falar com você. Ele: pode entrar, fala aí, Nomoto. Pois bem, eu costumo fazer umas orações na minha casa, e ontem, no meio das minhas orações, apareceu o seu nome. Ele foi ouvindo e fechando a porta assim, né? Falou: vai saber o que vem pela frente, né? É melhor ninguém ver e nem ouvir o que esse cara vai falar. E o que aconteceu? Eu falei: olha, você é uma pessoa que cuida de marketing, comunicação, todas as ferramentas poderosas para induzir pensamentos, valores, cultura, estão nas suas mãos, né? O potencial que você tem de multiplicar mensagens boas, o que é bom, é muito grande, né? E isso é de Deus, porque um dia Jesus Cristo multiplicou os pães, você sabe dessa história, né? E aí ele começou a pegar um monte de papel picado que estava no lixo, falou: Nomoto, olha isso aqui, pôs tudo papel de volta assim, tudo picado, juntou tudo. Eu estava escrevendo o discurso do nosso presidente, para um evento de todos os funcionários dali a alguns dias. E eu queria colocar alguma coisa diferente nesse discurso. Você pode me ajudar? Você consegue ler aqui para a gente colocar um pouco dessas mensagens que você está falando? Temos que ter bom senso, mas nós temos que falar explicitamente da palavra de Deus.
Se você pergunta qual o propósito do trabalho é nós continuarmos falando do amor de Cristo, porque pertencemos a uma história de redenção e renovação que continua sendo implementado nos dias atuais. Existe um trecho muito bonito de Deuteronômio, e que ele fala do propósito, por que Deus deu os 10 mandamentos e outros mandamentos. Qual o motivo de Deus dar aqueles mandamentos que a gente conhece muito bem? Pois assim os outros povos verão a sabedoria e o discernimento de vocês. E quando eles ouvirem essas leis e verem vocês praticando, eles vão dizer, de fato, essa grande nação é um povo sábio e inteligente. Pois que grande nação tem um Deus tão próximo como o Senhor, o nosso Deus, sempre que o invocamos? Ou que grande nação tem decretos e preceitos tão justos como esta lei que eu estou apresentando a vocês hoje? É assim que as pessoas devem nos ver. É por isso que a nossa forma de agir no dia a dia, ela é admirada por outras pessoas. As pessoas admiram o nosso comportamento, as pessoas admiram nossas palavras, admiram como a gente lida com a pressão, como nós lidamos com as pessoas. E desta forma, então, eles vão descobrir quem é esse Deus. Algumas considerações finais. Os impérios do nosso tempo são os governos e as grandes corporações. Dentro deles você pode ganhar o mundo para Jesus. Uma vez um rapaz muito jovem, há pouco tempo atrás, ele veio procurar falando também de trabalho. Eu falei, onde você trabalha? Ele trabalha numa grande consultoria global. Eu falei, ok, quantos funcionários tem na sua consultoria no mundo inteiro? Deve ter mais ou menos uns 30 mil funcionários. Eu falei, bem, você pode ganhar o mundo para Jesus sem sair da tua mesa, com 30 mil funcionários na sua empresa. Se você trabalha numa grande corporação, aquele é seu campo missionário. Pense quantos funcionários existem lá. E é justamente ali que você tem as melhores oportunidades para você manifestar o amor de Cristo e levar essas pessoas a conhecerem quem é Jesus Cristo. Se você trabalha no governo, saiba que este é a única profissão que o nosso Deus considera santa. Uma profissão, um trabalho equivalente ao de um sacerdote. O único trabalho que Deus considera do quase mesmo nível de santidade, se a gente pode falar assim, se é que é possível falar dessa forma, é o trabalho do funcionário público. É quem trabalha para o governo. No meu grupo de estudo tem uma pessoa que tem uma posição muito próxima de um grande governante aqui no Brasil. Todas as vezes a gente ora por ele, porque as pressões são muito grandes. Ele já me convidou para ir no gabinete dele, e o dia que eu fui no gabinete dele, tinha um assistente. Ele é um cara sério, ele não faz reuniões que não tenham outras pessoas. Vocês sabem por quê, né? Ele sempre encontra comigo com mais alguém, nunca encontra sozinho. Não preciso falar por quê, né, gente? Não preciso falar por quê, né? Para que tenha mais gente, não tem essa história de que vocês já viram em algum lugar. E uma das vezes ele trouxe um menino, um rapaz, e, Nomoto, tudo bem? Falamos algumas coisas de trabalho, temos alguns projetos juntos também, mas nunca é para isso. A gente se encontra para falar de Jesus. E naquele dia, eu disse isso para ele. Em Romanos, capítulo 7 ou 14, se eu não estou enganado, Deus usa a palavra, exatamente a palavra, para quem trabalha no governo, é a palavra equivalente a um sacerdote. Portanto, o trabalho no governo é um sacerdócio, é um trabalho que é separado para Deus. Quando eu falei isso, o menino começou a despencar e chorar. No meio do gabinete desta pessoa. Isso há pouquíssimo tempo atrás. E eu falei, olha, ele falava como é difícil levar essa vida, como é difícil trabalhar no governo. E ele mesmo disse como o diabo atrapalha a vida deles. Se você trabalha no governo, você trabalha numa das instituições que induzem grandes mudanças dentro da vida e dentro da nação. E este é o lugar onde Deus quer usar a sua vida. Assim como Deus usou José no Império Egípcio. Assim como Deus usou Esther no Império Persa. Assim como Deus usou Daniel, servindo como conselheiros para 3 imperadores. Segundo, empresas familiares podem acelerar a redenção e renovação da criação. Este plano de redenção e renovação
ele pode ser muito mais rápido da implementação através de empresas familiares, porque a decisão é mais rápida. Se você é dono de uma empresa, é exatamente a sua empresa que Deus quer, através dos seus negócios, que você faça parte desse plano de implementação e renovação da criação. Trabalho é um dos meios para aperfeiçoar a sua fé, como eu já disse. Por último, metas e orçamentos existem para serem cumpridos e não para trazer sentido para a sua vida. Invariavelmente vem pessoas falando: olha, Nomoto, eu não aguento mais essa vida. Por quê? Cara, eu não vejo sentido em cumprir meta. Mas quem disse que meta é para trazer sentido? Meta, quem trabalha aqui sabe, você tem metas comerciais. Se você é professor, você tem algumas metas de educação. Se você é médico e trabalha para um hospital, existem algumas metas ali que o hospital tem para você. Meta existe só para você cumprir. Não pense que você atingir metas vai te trazer sentido para a sua vida. E elas devem ser cumpridas. E sabe por que as metas e orçamentos eles devem ser cumpridos? Porque a sociedade ouve quem está tendo bons resultados. Tem aquele trecho em 1 Samuel, o homem vê a aparência, mas Deus vê o coração, não é? A gente é muito inocente. Nós damos ênfase só na segunda metade do versículo. Deus vê o coração. Mas o que diz a primeira metade do versículo? O homem vê a aparência. As pessoas estão dispostas a ouvir quem tem bons resultados. É duro dizer isso. É duro dizer isso. Mas é assim. As pessoas ouvem quem tem bons resultados. Quem não tem bons resultados, as pessoas geralmente não ouvem. A minha oração por todas as pessoas, os CEOs, os governantes, que Deus me coloca na frente deles, a minha oração sempre é essa: que o Senhor Jesus Cristo ajude você a entregar os resultados esperados. Para quê? Para que as pessoas ao seu redor ouçam o que você tem a dizer sobre Ele. Claro que entregar resultados, dependendo do tipo de empresa que você trabalha, vai dar um bônus legal para os altos executivos. Outros vão permitir que você suba uma posição dentro da hierarquia. Outros vão permitir que você acesse alguns tipos de benefícios, cursos, que por você desempenhar bem, você vai ter. Tudo isso é bom, não é ruim. Mas o nosso propósito, quando você está diante de uma situação na tua empresa: Senhor, a empresa não está dando lucro, não estamos conseguindo fechar o caixa. Ou você tem um orçamento dentro de uma empresa que você trabalha, que está difícil de cumprir. A minha oração por você é que o Senhor Jesus ajude você a entregar esses resultados esperados, porque é para isso que você está lá. Mas a finalidade é para que, em você sendo bem-sucedido ou bem-sucedida, as pessoas ouçam o que você tem a dizer, porque as pessoas ouvem quem performa bem. Seria mais fácil dizer para vocês que tem um caminho melhor do que o trabalho. Obviamente, tudo que eu estou dizendo para vocês aqui, você tem que agora, diante do Senhor, digerir, refletir. Mas o caminho mais fácil é sair de onde a gente está. Você pode sair do seu trabalho. Você pode mudar de emprego. A Bíblia não diz não mudarás de emprego, não tem esse tipo de coisa. Mas você tem que sair pelo motivo que agrada a Deus. E não tem regra para isso. Não tem uma regra que você dá e serve para qualquer pessoa. Eu estava com um empresário outro dia que saiu de um ramo de negócios que ele atuava. Um cara firme no Senhor. Um cara muito firme. Ele decidiu vender toda a participação dele e vendeu num ramo específico de comércio. Eu falei: cara, por que você saiu? Era um business legal ali. Ele falou assim: Nomoto, aquilo está tão corrompido, esse setor específico, que eu não via outra alternativa senão eu sair, porque se eu continuasse, eu ia ter que acabar me corrompendo para conseguir continuar nos negócios. Ele saiu de um negócio que era razoavelmente bom. Esse é um caso. Outro caso de um outro empresário que eu encontrei era o contrário. Se converteu, devia um monte de imposto, caixa 2, aquela história toda que quem é empresário, que tem um negócio pequeno ou médio, sabe, E assim: Nomoto, eu vou quebrar se eu arrumar minha empresa toda agora. Fala assim: uma empresa quebrada, eu acho que não é de Deus,
porque todo mundo perde. Você perde seu fornecedor, perde seus funcionários, perde o emprego, acho que não é bom. Vamos fazer um plano, e você vai arrumando essa empresa ao longo dos anos, até o dia em que você vai estar direitinho, e aí você vai comemorar, a gente vai orar e vai agradecer a Deus juntos. Mas vamos fazer um plano para você agora começar a acertar essa sua situação. Isso não é bom diante de Deus. São diversas situações, são diversas, mas o mais importante de tudo é não esquecermos, lembrarmos sempre que nós o proclamamos, advertindo e ensinando a cada um com toda a sabedoria, ensinando a cada um que está no seu trabalho com toda a sabedoria, para que apresentemos todo homem, toda mulher, perfeitos em Cristo. Para isso, eu me esforço, lutando conforme a sua força, que atua poderosamente em mim. Por que ele usa a palavra esforço? Ele usa a palavra luta. Por quê? Porque é difícil. O mais fácil é a gente simplesmente não ligar para tudo que está acontecendo. O mais difícil é nós seguirmos pelo caminho de proclamar, advertir e ensinar. Mas vou dizer a vocês, a recompensa que tem de você ver amigos seus, de negócios e de trabalho, dizendo, eu quero dizer sim para Jesus Cristo, e mudando todo o destino da vida dele, é impagável. Como diz um banco, isso muda o mundo. É demais. Essa foi a maior recompensa que eu tive na minha vida. Poder ver amigos meus, os quais eu sentava trabalhando todo dia. E eles mesmos dizendo, eu quero esse Jesus Cristo que você está falando no mundo. Essa é a maior recompensa que nós temos. Um dia, nós vamos nos encontrar com o Senhor Jesus. E vai ser uma grande alegria nós encontrarmos na Nova Jerusalém, olhar ao lado, aqueles amigos que você conhecia no seu trabalho. Gostaria de orar por você. Queria se a gente pudesse ficar todos de pé. Senhor Deus, a minha oração aqui por esta igreja, por cada pessoa que está aqui, Senhor, o Senhor os conhece. É que o Senhor Jesus ajude cada um deles a entender que plano é esse, este grande plano de redenção e renovação de toda a criação. Porque ao entendermos este plano, nós encontramos o propósito para tudo o que fazemos na nossa vida. E ao entendermos qual a nossa parte dentro deste plano, nós encontramos ânimo, energia, motivação, inspiração. Minha oração, Senhor, por mim, inclusive e por todas essas pessoas, pela sua igreja aqui, é que o Senhor Jesus Cristo nos ajude a entregar os resultados que a sociedade espera de nós, entregar os resultados que os acionistas esperam, que os clientes esperam, os resultados que a diretoria espera, que os executivos esperam, para que então as pessoas ao nosso redor ouçam o que nós temos a dizer sobre quem é este Jesus Cristo nas nossas vidas e o que Ele pode ser na vida destas pessoas. Em Teu nome, Senhor Jesus, sob a Tua graça, tem misericórdia de nós pecadores. É que nós oramos. Amém.